gente, como é que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre todas as leituras desse primeiro semestre. Eu vou ranquear todas as minhas leituras da que eu menos gostei pra que eu mais amei nesse ano. E eu acho que se você acompanha o canal, você já deve saber qual é a que eu menos gostei e a que eu mais gostei até o momento. Mas no meio aí, entre um e outro, tem um monte de livro que eu super recomendo e eu vou tirar então aqui essa oportunidade pra recomendar mais uma vez essas leituras. Lembrando que pode ser que já tenha vídeo exclusivo sobre esses livros aqui no canal, então confere aqui embaixo na descrição do vídeo se você encontra ali, né, a lista do livro que você tiver interesse. Pode ser que tenha vlog ou pode ser que tenha resenha, então fica de olho aqui embaixo. Eu ia gravar a tag dos 50%, que é uma book tag muito tradicional já aqui no Booktube, mas eu resolvi fazer esse formato, né, ranqueando, assim, que eu consigo falar de todos os livros que eu já li até essa metade do ano. E eu peguei a inspiração desse vídeo de alguns criadores de conteúdo gringos, e aqui no Brasil quem já fez nesse formato que eu tenha visto foi o Vitor Almeida lá do Geek Freak, então eu vou deixar o link dele aqui também na descrição se você quiser ver o vídeo dele. Mas pode ser que outros criadores aqui do Brasil tenham feito também e eu ainda não tenha assistido, então, enfim, só tô deixando aqui avisado que essa ideia não é original, né? Eu tô reciclando aí a ideia de outros criadores aqui do Brasil e de fora também. Agora, sem demorar muito, vamos lá pra esse vídeo que ele já vai ficar longo, porque eu tenho 45 livros pra falar sobre. Eu vou tentar ser o mais breve possível, não vou me estender com sinopse, com premissa, eu só vou falar realmente por que eu não gostei ou por que eu gostei. E é isso. Bom, começando com o topo do livro que eu menos gostei nesse ano, tenho As Coisas que Nunca Superamos, que tem um vlog, inclusive, aqui no canal, em que eu expliquei detalhadamente por que eu não gostei desse livro. Pode ser que tenha alguma coisa de spoiler ali, mas enfim. Esse livro eu comecei lendo com uma expectativa muito grande de que eu fosse gostar muito, mas ele foi uma grande decepção. Lá fora, na gringa, eu só via gente falando bem desse livro, mas ele me parece ser uma fanfic escrita por uma adolescente de 15 anos, só que na verdade a gente tem uma história adulta, com personagens adultos que tem entre seus 30 e poucos, 40 anos. O protagonista masculino tem 40 anos nessa história. E eles agem, gente, como se estivessem saindo do ensino médio. Sério, é uma coisa, assim, absurda. Eu literalmente não conseguia ver a hora de terminar aquele livro. Eu só fui até o final porque eu tinha um compromisso comigo mesma e com vocês naquele vlog. Então, eu terminei o livro, mas eu dei uma estrela. Eu não gostei desse livro de jeito nenhum. E, assim, com todo respeito, não funcionou pra mim, não deu certo, e esse foi, de longe, aí, o livro que eu menos gostei de ler esse ano. Depois teve Amor Corrompido, da Ana Huang. Eu li em inglês porque tava no Kindle Unlimited. Todos os livros dessa série, Twisted, né, eu acho que é esse o nome da série, estão disponíveis no Kindle Unlimited em inglês. Aqui no Brasil tá saindo pela editora Planeta, se eu me lembro bem. Já tem, inclusive, esse primeiro, né, que é Amor Corrompido, e eu acho que ele deve ter o segundo também. E esse livro, eu acho que, inclusive, ele tá, assim, no mesmo ranking pra mim do que o terceiro. Então, o terceiro e o segundo livros, pra mim, são mais ou menos a mesma coisa. Eu só coloquei esse aqui porque precisava colocar numa ordem. Mas enfim, eu li esse livro e ele me pareceu muito uma mistura de Off Campus, sabe? A série Off Campus tem uma premissa muito parecida, que é um livro pra cada amigo que estão na faculdade. Enfim, a gente tem a história de cada amiga ali dentro do grupinho que a gente conhece. Aqui nesse livro a gente vai ter um romance entre a mocinha e o melhor amigo do irmão dela. Esse melhor amigo que é um bad boy, essa mocinha que é uma garotinha, sabe, toda fofinha. E são vários, assim, clichês que são trabalhados ao longo desse livro, mas que são trabalhados de uma forma que não foram nem um pouco inovadores e que, além de tudo isso, sabe, bateu na tecla de uns relacionamentos bem tóxicos, uns relacionamentos muito, sabe, terríveis. Eu não consegui me afeiçoar com ninguém desse casal, nem com a menina, nem com o cara. Eu não consegui torcer. Eu achei tudo muito infantil em alguns momentos também. Algumas atitudes que essa menina tem junto com as amigas dela. Esse cara que é pra ser, né, o bad boy ali, que detesta ela a todo custo. Ele fala várias vezes que ele detesta a menina. E além de ele não conseguir largar dela, ele também não quer se envolver com ela. Então fica naquela coisa, né? Eu não te quero, mas eu também não te deixo em paz. E, ai, gente, uma patifaria. Eu não consegui gostar desse livro. Pra mim não deu muito certo. E em terceiro lugar, que também tá ali, né, mais ou menos junto com esse, é O Fisgados pelo Amor, que eu também já comentei aqui no canal em outras ocasiões. Foi um livro que eu achei bem pobrezinho, bem simplesinho. Eu esperava muito mais da construção dessa história. Ele força ali um enemies to lovers, né, um relacionamento entre amigos que eu não senti tanto assim como se fosse realmente amigos, sabe? Pra mim faltou muitas coisas pra que eu sentisse de fato que esse casal, né, que esses dois personagens eram amigos. Eu acho que esses 3 livros, né, que eu comentei até agora, eles devem ter chamado a atenção do público mais pelo conteúdo hot, porque são romances mais picantes.
interessantes, mas, assim, no fim das contas, são os 3, assim, são os que eu menos gostei de ter lido até o momento, e esses 2, na verdade, eles estão empatados, porque ainda foram um pouquinho melhor do que As Coisas que Nunca Superamos, então em terceiro lugar eu deixei aqui o Fisgados pelo Amor. Em quarto lugar eu vou falar sobre o De Olho em Você, que tem também vídeo aqui no canal. Esse é um livro que ele trabalha temas muito legais relacionados à gordofobia, relacionados a auto-amor, autoaceitação. Tem uns temas muito legais que a autora trabalha nesse livro, mas eu sinto que a execução não foi tão boa assim. Eu não consegui me afeiçoar com essa personagem que agia completamente contra alguns discursos que ela dava, né, sobre preconceitos, e na verdade ela muitas vezes era preconceituosa. Ela era aquele tipo de personagem que cometem erros, sabe, em alguns casos, mas que não aprende com seus erros e repete a mesma coisa de novo. Então, assim, eu não consegui me afeiçoar muito com essa personagem. E o protagonista masculino, pra mim, assim, parece que ele é qualquer pessoa, sabe? Eu não consegui perceber, de fato, uma personalidade nesse personagem, sabe? Pra mim, ele era só um cara gostoso que tava ali no livro pra ser o interesse amoroso da mocinha. Então, assim, não me agradou tanto esse livro, embora algumas coisas do livro, sim, tenham me agradado. Então, ele foi um livro, assim, bem mais ou menos, sabe? Agora eu vou falar de Hotel Portofino, que foi um livro que eu li às cegas aqui pro canal, né? Um livro que eu não sabia nada sobre. Eu li, comentei também aqui no canal, nos primeiros vídeos aqui do ano. E eu gostei desse livro. Não é que ele seja ruim, mas é que ele não tem meio que um plot, assim, sabe? São várias perspectivas, são vários personagens que a gente acompanha nesse hotel que fica em Portofino, na década de 20. E a gente vai acompanhar diferentes situações e diferentes vidas dessas pessoas. Então, assim, não é como se a gente estivesse acompanhando essa história pra ela chegar em um ápice, em algum acontecimento gigante, a gente tem uma resolução de alguma coisa. Não, a gente acompanha mais as perspectivas dessas personagens, o que cada uma delas está vivenciando, o que cada uma delas está passando, e de pano de fundo de tudo isso a gente tem um contexto histórico bem legal também, porque a gente tá falando de década de 20 na Itália, então tem toda essa questão do surgimento do fascismo, né, tem ali a parte, né, do pós-guerra, pós-primeira guerra, então existem algumas coisas bem interessantes com relação ao pano de fundo histórico, mas em questão de trama, assim, eu esperava mais. Eu esperava que fosse uma coisa mais elaborada e que fosse ser uma coisa que fosse me prender mais. Mas, fora isso, a escrita do livro é muito boa, as personagens são muito cativantes e todo o cenário é muito legal. Além disso, esse livro foi adaptado para uma série da BBC, então, né, é possível também assistir. E pelo que eu vi do trailer, tá muito bonito, assim como eu imaginava o livro enquanto eu lia. Então não é que seja um livro ruim, é só que é um livro que eu achava que fosse ser muito melhor, sabe? E nesse formato de livro que não é ruim e que eu achava que fosse ser muito melhor, vem então A Natureza das Bruxas, que é um livro que eu já comentei aqui no canal também recentemente. Foi um livro que eu tava com muita expectativa, mas que ele não atingiu tudo aquilo que eu tava esperando. Ele trabalha uma temática muito legal dentro do universo da fantasia, que é a questão das mudanças climáticas. E aqui no caso a gente tem personagens que são bruxas, que trabalham na manutenção do clima, elas ajudam a controlar o clima. E a gente vai acompanhar então a vida dessa personagem, que é a Clara, que é a protagonista. E enfim, né, esse livro eu acho que ele tinha tudo pra me agradar, só que no caso aqui ele foca muito mais nessa personagem, nos dilemas dela, e ela é uma personagem muito chata, e eu não consegui me afeiçoar, né, com ela, mas foi um livro que eu li no outono, e ele teve todo esse quesinho de outono que combinou super, então foi um livro que eu gostei, mas eu gostei em partes, eu não consegui amar, sabe, eu acho que eu poderia ter amado esse livro se ele tivesse sido também construído de uma outra forma, eu acho que a construção dele, né, a execução dele pecou um pouquinho, e enfim, esperava gostar mais. Vou falar agora de Perfeição Desfeita, que é um livro muito, muito legal, eu gostei bastante de ter lido esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, e daqui pra frente, assim, a maioria dos livros que eu vou mencionar são livros que eu gostei de ter lido, só que são livros que não chegaram nos 5 estrelas, tá? Então eu vou começar com esse, que é o Perfeição Desfeita. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo melhor, né, sobre a premissa. É um livro que tem uma proposta muito legal, com diferentes reflexões e questionamentos sociais. E a gente tem aqui uma história em que o narrador dessa história é um narrador super improvável, você vai entender quando você fizer a leitura. Aqui a gente vai conhecer a história de uma família, né, as diferentes gerações dessa família, e a gente vai acompanhando em cada uma dessas gerações diferentes dificuldades que essas gerações vão vivendo, sabe, ao longo dos anos. É muito legal acompanhar. A gente tem a primeira geração ali, que no caso são dos pais, né, que se mudam pro Rio de Janeiro. A gente tem essa questão das dificuldades sociais, financeiras. Já na geração da filha deles, né, a gente vai ter uma série de dificuldades envolvendo a autoaceitação, porque ela é uma mulher que nasceu com uma condição muito especial, e já na geração do filho dela a gente tem outras questões sendo trabalhadas, que é muito legal de acompanhar, e tudo tá meio que conectado, porque afinal a gente tá falando de uma família, né, pessoas que estão no mesmo ciclo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra você acompanhar com mais detalhes. Eu gostei bastante do livro, eu só acho que o livro pecou um pouco na revisão do texto, que tinha algumas coisas que poderiam ter deixado o texto um pouco mais fluido, mas no geral, a premissa, a proposta, a trama, o desenvolvimento dos personagens eu achei muito, muito bem construídos. O link vai estar aqui na descrição. O próximo pra mim vai ser Brit Marie Esteve Aqui,
aqui que é um livro de um dos meus autores favoritos, né, o Frederick Backman, mas que eu tinha esperança de me conectar mais com esse livro, assim como aconteceu com os livros anteriores do autor que eu li, mas ainda assim foi um livro que eu gostei muito de ter lido e que eu recomendo bastante. Aqui, mais uma vez, a gente tem um livro do autor que vai girar em torno de uma personagem idosa, e ao longo da leitura a gente vai ter várias reflexões envolvendo diferentes situações que essa mulher vai passar, né, ao longo desse período que a gente conhece da vida dela. A gente vai conhecer muito sobre o passado dessa mulher e também sobre o seu presente. A gente vai acompanhar ela se aproximando de outras pessoas e descobrindo mais sobre a vida já, né, nessa idade avançada. E uma das coisas que eu mais gosto nos livros do autor é justamente como essas personagens estão sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre, sabe, crescendo, independente da idade que elas têm. E foi um livro que eu gostei, não foi um livro que eu achei ruim, mas foi um livro que eu demorei muito pra ler, porque em alguns momentos ele ficou muito enfadonho, e é um livro que eu tinha expectativas de gostar mais do que eu de fato gostei, mas ainda assim é um livro que eu recomendo bastante. Gostei de ter lido, só não foi, assim, um grande destaque. E perto dos outros livros do autor que eu já li, esse aqui eu acho que foi o que eu menos gostei até então. Dentro de romance de época, eu vou colocar aqui o Como Se Vingar de um Cretino. Eu estive, na verdade eu ainda estou, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, numa fase bem romance de época. Eu já li 3 ou 4 romances de época, um atrás do outro. Eu tenho essas fases, né, de ler muito de um gênero, muito de outro, e esse foi o primeiro livro, né, dessa minha fase aí de romance de época. E foi um livro divertido, uma leitura gostosa, eu li bastante rápido, eu me envolvi, eu mergulhei na história, mas a trama em si não me agradou tanto, assim. Eu tenho a impressão de que eu achei a trama meio bobinha, sabe? Essa ideia dessa protagonista que quer ensinar uma lição pro cara. Ela tem um passado com esse cara e ela quer ensinar ele a ser gente, vamos dizer assim. Ela quer ensinar ele a como tratar uma dama, e quando ela coloca isso na cabeça, ela começa a desenvolver um plano e, enfim, tudo isso pra ensinar esse cara, né? Pra dar uma lição nesse cara, vamos dizer assim, só que ela vai acabar se aproximando dele, enfim, eles vão acabar se envolvendo. É óbvio que a gente sabe que isso vai acontecer porque é um romance de época, mas enfim, eu não gostei muito da trama, sabe? Das motivações, eu não gostei muito de como ela resolveu lidar com a situação, sabe? Eu achei bem infantil demais, então não me agradou totalmente por causa disso, mas ainda assim foi uma leitura gostosa de ser feita. O próximo que eu vou mencionar é o Amor nas Entrelinhas, que é um livro que até as 100 primeiras páginas eu achei que fosse ser péssimo. Na verdade, até as 100 primeiras páginas eu não estava gostando do livro, eu achava que eu ia até abandonar, mas eu tava ali, né, fazendo um desafio comigo mesma, então eu fui até o final com o livro, e que bom que eu fui até o final, porque eu acabei gostando do livro mais do que eu imaginei que eu fosse gostar lá pelas 100 primeiras páginas, porque a autora apresenta personagens que nesse começo do livro eles são de um jeito, e no final do livro eles são de um jeito completamente diferente, e eu gostei da forma como ela trabalhou a mudança entre essas personagens, principalmente entre o protagonista, né, com relação ao protagonista masculino, que é um bilionário, herdeiro, arrogante, enfim, todo aquele clichê, né, de um ricaço que vai aprender a ser gente ao longo da história, só que não porque ele se apaixona ou não porque ele tem, sei lá, né, o relacionamento dele com uma mulher fez com que ele quisesse mudar, mas na verdade porque quando ele começa a se aproximar de vivências diferentes da dele, ele começa a enxergar, sabe, a vida de uma outra forma. Ele começa a se colocar nos sapatos das outras pessoas, sabe? Mas por, de fato, conviver com essas pessoas, não porque ele tem algum interesse amoroso ou sexual em alguém. E a autora ganhou uns pontos comigo por causa disso. No fim das contas, eu acabei gostando do livro. Só que ele é um livro que tem muito hot, muito mesmo. Então, se você tiver interesse em ler esse livro, já saiba que ele tem várias cenas bem explícitas. Agora a gente vai falar de HQ. Eu vou colocar aqui Mooncakes, que é uma HQ que eu li aqui em um desafio também que eu fiz aqui pro canal. E eu vou colocar aqui, né, na sequência, as outras HQs que eu li também pra esse vídeo, que são Contos de Horror da Mimi e Fragmentos do Horror do Junji Ito. Então a gente tem aqui 3 HQs que eu li todas, assim, praticamente no espaço de 2 dias, né, uma da outra, e que eu gostei bastante. Cada uma delas ali vai trabalhar temáticas diferentes, né. No Mooncakes a gente tem muita representatividade LGBT, e é bem legal a construção dessa história. A gente tem histórias de bruxas com lobisomens, e é muito gostosinho de ler, e rapidinho também, porque na verdade, né, é uma HQ. Já nos do Junji Ito, a gente tem, é claro, aqui, né, HQs que são de horror, então são contos de horror contados, né, em formato de HQ, e foi bem legal também de ler, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir se tiver curiosidade, né, o vlog em que eu falei sobre todos essas três leituras. Agora vamos falar de Se Esse Rosto Fosse Meu. Foi uma surpresa muito legal, porque a gente tem aqui um livro que é sul-coreano. A gente vai ter a história de 5 mulheres, eu tava na dúvida se eram 4 ou 5. São 5 mulheres que a gente vai acompanhar ao longo dessa leitura, e é um livro que vai narrar a perspectiva de cada uma dessas mulheres, e cada uma delas está vivendo uma situação diferente, e com essa aproximação, né, da vivência dessas mulheres, a gente conhece mais sobre como é ser mulher dentro da Coreia do Sul na contemporaneidade, né. A Coreia do Sul, que é um país que tá super em alta, né, por causa do K-pop, por causa dos doramas, por causa de muitas coisas. Um dos temas que ela trabalha muito nesse livro é a questão das cirurgias plásticas,
plásticas, né, essa busca incansável por padrões de beleza inalcançáveis. E como na Coreia do Sul essa questão da beleza é uma coisa muito presente na vida das pessoas, principalmente das mulheres, né, a questão das cirurgias plásticas e tal é bem presente. Também temos outras situações sendo trabalhadas, como a cultura pop, como a presença da mulher no mercado de trabalho e várias outras temáticas que o autor desenvolve de uma forma bem legal nesse livro. Eu só acho que ele é um livro que não vai agradar a todo mundo, porque a gente tem aqui um livro que ele não tem exatamente, vamos dizer assim, um plot. A gente só acompanha a vida dessas mulheres mesmo, e não é como se algo fosse acontecer, assim, que vai gerar um grande interesse na leitura, não. O principal interesse mesmo é nas vidas de cada uma delas, e cada uma das narrativas tem vários altos e baixos, sabe? É uma leitura bem interessante. Eu acho que se você tem interesse pela cultura sul-coreana, você vai gostar desse livro. Agora eu vou falar de A História que Eu Nunca Contei, que eu também comentei sobre ele no mesmo vlog em que eu falei sobre as HQs que eu comentei agora há pouco. Esse foi um livro que eu gostei muito de ter lido, ele é muito sensível, ele é um livro que vai focar em crianças, né, na história de duas irmãs, mas ele é um livro que vai ter muitas temáticas bem sensíveis e delicadas sendo trabalhadas ao longo dessa história. Como, por exemplo, abandono parental e outras coisas que essas meninas vão viver depois de terem sido abandonadas pela mãe negligente. Então, é um livro forte, é um livro emocionante, ele é narrado pela perspectiva de uma criança de 10 anos, se eu me lembro bem, então ele tem todo esse lado da inocência, mas a gente tem aqui então o contraste, né, da inocência dessa narrativa e da vida dessas crianças, contrastando com tudo aquilo que elas viveram. Então, é um livro que eu recomendo bastante, mas eu recomendo com cautela. Pesquise aí os temas que o livro vai abordar, porque ele pode ter conteúdos sensíveis para algumas pessoas. Em seguida, eu vou falar de Escola de Contos Eróticos para Viúvas, que foi uma das leituras coletivas que fizemos no Clube de Apoiadores do Catarse. Tem vídeo aqui no canal sobre essa leitura, o link vai ficar aqui na descrição. Eu gostei muito do livro. Esse é um livro que vai focar na comunidade indiana que vive em Londres. A gente vai ter toda, né, uma reflexão sobre a presença de mulheres viúvas, né, dentro dessa cultura em um país estrangeiro, e tudo que vai envolver ali, né, é uma oficina de literatura. Na verdade, uma oficina que começa com o intuito de ensinar essas mulheres a ler, mas que vai se tornar uma coisa completamente diferente. Vai se tornar, no caso, aí uma escola de contos eróticos para viúvas. Se você ficou interessado em saber mais sobre esse livro, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Agora eu vou falar de Tudo Que Ainda É, que é um livro que eu também fiz vlog aqui pro canal, e é um livro que tem, assim, uma reflexão muito legal ao longo da leitura. É um tipo de livro que você pega e não consegue parar de ler. Eu gostei muito de como o autor desenvolve esses personagens, desenvolve essa trama, como ele trabalha as temáticas que ele resolve trabalhar, e é um livro muito fascinante, que eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, mas eu acabei gostando muito. O link do vídeo vai estar aqui na descrição se você tiver interesse. Agora eu vou falar de A Natureza Morta, que é mais um livro que lemos no Clube de Apoiadores do Catarse. Aqui a gente tem um cozy mystery, né, um romance policial que tem todo um quesinho, assim, de aconchego. É um livro que vai agradar muito os fãs de Agatha Christie, porque a gente tem aqui uma história que vai envolver a morte de uma senhorinha em uma vila bem pequenininha, né, uma comunidade, na verdade, assim, bem pequena, no Canadá, que se chama Three Pines. Então essa senhora é encontrada morta e aparentemente, né, nessa comunidade, várias pessoas se conhecem, né, todas as pessoas se conhecem. Então, tipo, começa a ter uma investigação a respeito do que poderia ter acontecido com essa senhora, e a coisa vai desenvolvendo, né, e crescendo pra algo ainda mais. Então, eu gostei bastante de ter lido esse livro. Não foi o meu favorito, né, dentre os que a gente leu esse ano, mas ainda assim foi uma boa leitura. Em seguida, eu vou falar sobre Entre Cabras e Ovelhas, que é um livro que ele tem um quê de suspense, né, de romance policial, mas ele foca mais em questões humanas dentro dessa história. É um livro que se passa na década de 70, no interior da Inglaterra. A perspectiva vai sendo intercalada entre presente e passado, e no presente a gente acompanha a história pelos olhos de uma criança que vive nessa vila pequenininha ali da Inglaterra, e todo o seu interesse em encontrar Deus depois que uma das suas vizinhas, né, uma senhora, desaparece, e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então a gente acompanha a trajetória, né, enfim, de tentar entender o que aconteceu com essa mulher, ao mesmo tempo que a gente vai, ao longo da leitura, conhecendo todas as pessoas dessa vila, e a gente vai tendo várias críticas sendo trazidas, né, ao longo da leitura, conforme a gente vai conhecendo cada uma dessas pessoas que apontam muito o dedo, mas que pro outro lado, né, elas, enfim, também tem muito a esconder, né, os segredos delas, as podridões que elas, enfim, guardam de si, enquanto elas estão apontando, né, suposições e, né, coisas que elas acreditam que os outros tenham feito. Então é um livro que ele vai falar muito sobre, né, essa coisa do falso moralista, enfim, é bem interessante, né, como a autora desenvolveu essas temáticas, mas eu fui pro livro esperando que ele fosse ser mais um suspense, sabe? Não me decepcionei, mas também não foi, assim, tudo que eu tava imaginando. Então foi um livro que ficou no meio termo ali. Eu gostei de ler, recomendo, mas não vou recomendar como sendo um livro totalmente de suspense, sabe? Ele tem um outro quê ali ao longo da leitura. Agora eu vou falar de Lobisomem da Vila Mariana, que é mais um livro que teve vlog aqui no canal lá no começo do ano. É um livro muito interessante, que vale bastante a pena. Ele vai misturar suspense com horror, com ficção científica, e a gente vai conhecer personagens que se conhecem desde criança, e a gente vai tendo a narrativa sendo intercalada entre o presente, quando eles são adultos e são, né, estão vivendo realidades muito diferentes,
adolescentes e o passado quando eles eram crianças, e algo muito chocante aconteceu, né, nessa fase deles da infância, que possivelmente pode ser que se repita agora no presente. É um livro que me lembrou bastante de It em alguns aspectos, eu gostei bastante da leitura. Vou falar mais uma vez de O Beijo do Rio, que é um suspense nacional muito bacana, muito interessante, que vai se passar em cidade pequena. A gente vai ter uma morte, né, muito suspeita acontecendo na cidade pequena. Em paralelo, a gente tem o nosso protagonista que saiu dessa cidadezinha, tá morando na capital de São Paulo e que não quer ter contato com a cidadezinha, né, com seu passado, mas que vai acabar tendo que retornar depois que essa morte acontece. É um livro bem interessante, tem uns temas também bem pesados, principalmente pro final do livro, mas assim, é muito, muito bom. O próximo vai ser Greenwich Park, minha primeira leitura do ano e a nossa primeira leitura coletiva do Catarse. Foi um suspense que foi acontecendo bem devagar, mas que me pegou, sabe, desde o início, desde as primeiras páginas eu fiquei presa nessa história. É um thriller doméstico, né, que a gente vai ter como protagonista uma mulher grávida e uma pessoa que se aproxima dela, e a gente fica se questionando por que essa pessoa tá se aproximando, e vão ter coisas acontecendo ao longo da história que vão prendendo a nossa atenção até o final do livro. Tem resenha aqui no canal se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Agora eu vou falar de Partenon Místico e A Lição de Anatomia, que são dois livros que fazem parte, né, de uma série, são uma duologia. Tem vídeo aqui no canal sobre os dois, eu gostei muito de ter lido. Aqui a gente tem uma duologia que acontece dentro do subgênero do steampunk, que é um subgênero que trabalha questões tecnológicas em histórias que se passam do passado, e a gente vai ter toda essa história acontecendo no final do século XIX, começo do século XX em Porto Alegre, e várias coisas acontecendo ao longo da trama, em que o autor vai usar, né, dessas personagens para trabalhar diferentes críticas sociais que se aplicam tanto no passado quanto no presente, enquanto ele desenvolve nessas temáticas da tecnologia, dos avanços científicos, e o link do vídeo vai estar aqui na descrição se você tiver interesse em conhecer melhor, né, sobre o que se trata essas histórias. Agora eu vou falar de Antes que o Café Esfrie, que também foi uma leitura coletiva com o Catarse, e eu gostei bastante do livro, principalmente de duas histórias em específico, porque aqui a gente tem um livro que vai focar em 4 personagens, e em cada uma dessas histórias a gente vai ter, né, situações diferentes sendo trabalhadas. Eu gostei muito da leitura, assim, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, mas eu acabei me envolvendo com as histórias de certos personagens, e eu cheguei até a chorar na história de uma das personagens ali, então foi um livro que mexeu comigo e eu gostei bastante. E é um livro também que muita gente já leu e já comentou em diferentes ocasiões. Eu também já comentei aqui no canal em diferentes ocasiões e volto a recomendar, gostei bastante da leitura. Agora eu vou falar de Caçadores de Sofrimento, que é um thriller muito bacana que eu li recentemente. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu acho que esse é um ótimo livro pra quem gosta de histórias com construção parecida com a de A Paciente Silenciosa, porque aqui a gente vai ter a história que vai envolver um paciente e uma terapeuta, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer com mais detalhes sobre essa história, mas eu gostei muito do livro, recomendo bastante mesmo. Agora eu vou falar de 2 livros que eu li recentemente, que eu vloguei aqui pro canal. O primeiro deles é O Melhor do que nos Filmes, que é uma comédia romântica muito fofinha, que vai ter várias comédias românticas clássicas do cinema sendo trazidas como referências nesse livro, não só comédias românticas, como livros, música. Esse é um livro muito fofinho que vai trabalhar algumas temáticas como luto, como autodescoberta. Ele tem o plot do inimigos para amantes, sabe? Aquele casal que não se gosta, mas que vai acabar se gostando ao longo da leitura. E é muito fofo como a autora constrói, né, o relacionamento desses dois. Eu gostei bastante, recomendo também. E o próximo é O Match Perfeito, que eu também fiz vlog aqui pro canal. E eu gostei muito desse livro porque ele trabalha uma temática que eu não esperava e que eu não tinha visto ainda em livros, que é a questão do relacionamento de dependência entre pais e filhos. No caso, é aquele caso em que os pais têm uma dependência muito forte com relação aos filhos, e os filhos meio que acabam virando pais dos pais, sabe? A gente tem uma história que vai trabalhar essa realidade aqui com a protagonista, e eu gostei muito de como a autora fez isso, então ele me ganhou principalmente por causa disso, sabe? Pelas temáticas que ele resolve abordar na leitura. Em seguida eu vou falar de Nada para Ver Aqui, que é um livro que várias pessoas já leram e recomendaram, eu também gostei bastante. É aquele livro da premissa das 2 crianças que pegam fogo quando ficam muito agitadas. Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que vai ser contratada para ser a babá dessas 2 crianças. A gente vai ver tanto o desenvolvimento dessa questão das crianças, né, que é bem peculiar, como também algumas outras temáticas que o autor trabalha, como por exemplo o choque de realidade entre pessoas extremamente privilegiadas e pessoas, né, que têm carência de muitas coisas. Então é um livro que vai trabalhar algumas temáticas bem legais em uma leitura muito divertida. Então eu gostei bastante do livro e recomendo muito ele também. E agora, gente, daqui pra frente a gente vai falar de livros que eu gostei muito, livros que eu recomendei em diferentes ocasiões ao longo desse ano e que eu vou recomendar mais uma vez. Então são livros que eu dei de 4 estrelas pra cima, tá? Então são livros que eu gostei bastante mesmo. O próximo que eu vou recomendar aqui mais uma vez pra vocês é o Marketing
Gostinho do Amor, que eu já falei em diferentes ocasiões. Esse é um livro divertido, gostoso de ler, tem romance fofo, é escrito, né, narrado de uma forma muito diferente, porque a gente tem a leitura inteira sendo feita através de mensagens de texto, e-mails, informes, transcrição de reuniões. A gente vai acompanhar a história desse protagonista que vai se envolver com um cara gringo que futuramente ele vai descobrir que vai ser o seu futuro chefe. Então a gente tem esse romance proibido e ao longo da leitura a gente vai ter inúmeras situações muito divertidas e muito engraçadas. É um livro que você consegue se identificar porque tem acontecimentos que, sabe, estão no nosso cotidiano, tem festa junina, ixi, tem um monte de coisa muito legal acontecendo nesse livro. E embora ele seja grande, ele é grande porque ele tem essa diagramação toda diferente, porque ele é, enfim, narrado, né, nesse formato de mensagens e tal, então deixa o livro um pouco maior, mas a história em si é bem curta. Eu li em um dia e eu recomendo muito pra vocês. Não aguento mais, não aguentar mais, foi um livro de não ficção que eu li esse ano que eu gostei muito, que eu fiquei muito presa na leitura. Eu marquei esse livro de cabo a rabo e tem um vídeo aqui no canal em que eu falei com detalhes sobre a minha experiência de leitura. Ficou um vídeo bem extenso, mas eu acho que é um vídeo bem importante e, assim, você vai ter uma dimensão muito certeira do que você vai encontrar nesse livro assistindo esse vídeo. Ele é um livro que vai falar sobre como nós nos tornamos a geração do burnout e a autora vai fazer toda uma pesquisa desde as gerações anteriores à nossa para poder entender como que a gente chegou no momento que a gente está agora e também dar certas dimensões de como as coisas podem mudar, sabe? São temas muito difíceis, complexos, que estão além, sabe, da nossa capacidade individual, mas que ajuda a gente a entender como a gente chegou ao ponto que a gente está hoje e faz a gente refletir sobre algumas coisas a respeito de como a gente tem vivido ultimamente. Recomendo muito esse livro, muito mesmo. Mais um romance de época que eu li recentemente e eu vou colocar aqui, né, em seguida. É Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Esse livro é o primeiro livro da série Os Rockesbys, que é uma série, que é a série que deu origem aos Bridgertons, vamos dizer assim, sabe? A gente vai ter personagens aqui que são personagens que vieram antes dos Bridgertons que a gente conhece da série Os Bridgertons, que inclusive tá saindo vídeo aqui no canal direto de resenha sobre livros da série Os Bridgerton. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist com todos os vídeos que já saíram até então. Nesse livro a gente vai conhecer a Billy Bridgerton, que é a tia, né, a tia mais velha dos Bridgerton que a gente conhece lá na série Os Bridgerton, sabe? A gente vai acompanhar a história dessa moça, que é uma dama totalmente fora dos padrões, né, como o próprio título já diz. Ela é uma moça que, enfim, trabalha na propriedade, né, ela administra a propriedade do pai. Ela gostaria de herdar a propriedade, né, e o título do pai, mas na verdade isso tem que ir pra um filho homem, então vai pro Edmund, que é o filho homem mais velho, o irmão mais novo dela. Mas a gente vai acompanhar a história da Billy se encontrando também no amor com o George, que é um dos Rockesbys, que é uma família muito amiga da família dela, que moram ali na vizinhança. Eles cresceram juntos, mas eles nunca, sabe, nunca ligou pro outro. Na verdade, eles sempre se desprezaram, até que um passa a enxergar o outro de uma forma diferente. Esse é um livro que eu diria que ele é um slow burn, sabe? Aquele tipo de romance que vai acontecendo bem devagarzinho e as coisas vão acontecer mais realmente lá pro final. Mas ainda assim é uma leitura muito gostosinha. Eu gostei bastante de ter lido e voltar pro universo de Bridgerton, porque, né, faz parte, querendo ou não, faz parte. Então gostei bastante, deixo aqui a recomendação também. Minha próxima recomendação foi uma leitura que eu amei, muito maravilhosa, Circe, que é um livro da mesma autora de A Canção de Aquiles, que eu também li e eu amei muito. E esse é um livro muito bem escrito, muito bem elaborado. Mais uma história, né, de mitologia grega e é incrível a história da Circe, que é, na verdade, uma pessoa, né, um ser místico que, quando a gente começa o livro, a gente não sabe exatamente o que é, assim como a própria Circe não sabe, mas ao longo da leitura a gente vai descobrir que ela é, na verdade, uma bruxa, filha do deus Hélio com uma ninfa e, enfim, a gente vai acompanhar tudo que a Circe vai passar ao longo de muitos séculos, né, porque ela vive infinitamente, né, ela é uma entidade que vive por muitos anos, e, enfim, é um livro muito bem construído e eu gostei demais, gostei muito, muito, muito desse livro, recomendo de olhos fechados também. O próximo livro é uma continuação de fantasia, vou falar de Uma Tocha na Escuridão. Esse é o segundo livro da série Uma Chama Entre as Cinzas e, gente, de pouquinho em pouquinho vai, de pouquinho em pouquinho eu termino essa série em algum momento. Eu quero pegar o terceiro livro no mês que vem, eu tô enrolando demais pra acabar essa série, meu Deus, já tem todos os livros aqui e cada hora chega, né, uma leitura diferente que eu quero fazer e até agora eu não concluí a série, mas vai vir aí. O curioso é que, embora ainda não tenha acabado a série, eu sou apaixonada por esse universo, então, sim, não faz muito sentido, né? Eu acho que eu só sou uma pessoa péssima mesmo com séries, mas, enfim. Nesse segundo livro as coisas ficam cada vez mais interessantes, né? O universo se expande, novos personagens, novos acontecimentos, existem cada vez coisas mais perigosas acontecendo com as personagens e o final do livro é realmente muito instigante. Eu fiquei bem curiosa com relação aos próximos livros e eu tenho, assim, algumas suposições do que pode acontecer nos próximos livros, mas eu preciso ler pra saber se, né, eu tô acertando no que eu tô supondo, mas eu vou ler e
comento com vocês, assim que possível, o que foi que eu achei da série inteira. Também na fantasia eu vou falar de A Casa do Mar Cerulli, que foi um dos primeiros livros que eu li. Esse é um livro que eu já comentei em diferentes ocasiões aqui no canal. Muita gente já leu, muita gente já comentou, muita gente já recomendou. E eu também vou recomendar porque é um livro muito fofo, que tem muitas mensagens incríveis, sabe, ao longo da leitura. E é um livro que pode ser lido por diferentes pessoas de diferentes faixas etárias, sabe, desde criança até mais velho. É um livro muito fofo e eu recomendo muito também, eu gostei demais da história. Agora eu vou falar de Mesa para Um, que é um livro que me surpreendeu muito positivamente, se tornou um dos meus livros favoritos desse ano. Ele tem uma construção de história muito interessante, muito inteligente, e eu, assim, tava com um pezinho atrás porque o livro anterior da autora eu não tinha gostado tanto assim, né, que é a mesma autora de Teto para Dois. Enfim, Na Estrada com o Ex eu não gostei tanto assim, mas Mesa para Um veio com tudo, gostei muito desse livro e tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar. Em seguida eu vou falar de Carrie Soto Está de Volta, um livro que dividiu opiniões, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu gostei muito do livro, recomendo mais um dessa maravilhosa, essa autora incrível que, né, é uma das minhas favoritas. Eu gostei muito da construção da Carrie Soto, eu gostei muito de como a Carrie Soto me desafiou pessoalmente, sabe? Porque enquanto personagem, né, se a Carrie Soto fosse uma pessoa real, eu dificilmente saberia conviver com uma pessoa como ela, mas eu gostei muito de como ela me desafiou enquanto pessoa, sabe? Enquanto ela me fez pensar sobre diferentes coisas. Por exemplo, me fez pensar muito que uma pessoa não tem que agir de uma forma só porque eu acredito que ela tem que agir dessa forma, entendeu? Enfim, foi um livro que me fez pensar em muitas coisas e eu gostei bastante do livro também. Outro romance de época, desses que eu li recentemente, e esse foi de longe um dos meus favoritos, é Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Tessa Dare se tornou, assim, uma das minhas autoras favoritas dentro do gênero, com certeza, sem dúvida alguma. Esse livro é muito, muito legal. Aqui a gente tem uma história, né, que o próprio título já diz, a gente vai ter um casamento de conveniência entre uma costureira e um duque. O duque tá precisando se casar, só que ele é uma pessoa que tem muitas marcas de guerra, né? Ele lutou na guerra e ele sofreu um acidente que desfigurou ele e ele tem muita dificuldade em conseguir uma esposa e ele vai fazer esse contrato, né, esse acordo com essa mulher que precisa, né, sair da pindaíba. Ela vai acabar aceitando, né, fazer parte desse acordo e ao longo da leitura a gente acompanha a aproximação desses dois, ao mesmo tempo que a autora vai desenvolver, né, muito da questão desse homem que, né, tá todo desfigurado e também muito da questão da personagem feminina também. E eu gosto muito disso na Tessa Dare, sabe? Ela tem personagens com muita profundidade. Eu gosto muito de como ela constrói as personagens dos romances de época dela e esse aqui foi o que eu mais gostei dentre os que eu li recentemente e eu recomendo muito De Olhos Fechados pra vocês também. É maravilhoso. Amo Tessa Dare. Ai, incrível. Vou falar agora de Lar Docimar, que é um livro que eu li recentemente e foi um dos meus favoritos. É um livro que tem muitas, muitas, muitas coisas pra gente pensar ao longo da leitura, de um livro muito fofo, muito rápido e muito levezinho, sabe? É um livro que você lê em poucos dias, assim, ele é bem rapidinho mesmo. Aqui a gente tem aquele formato de livro em que a gente tem personagens de diferentes faixas etárias, né? A gente tem uma protagonista que é idosa, com seus 80 e poucos anos, e uma protagonista que tem seus 15 anos. As duas vão estar vivendo coisas totalmente diferentes, né? Realidades totalmente diferentes, mas que vão se aproximar de alguma forma, porque as duas vão se ver numa situação muito semelhante, que é a de terem perdido absolutamente tudo. Elas perderam tudo aquilo que elas tinham e elas se encontram agora em uma situação semelhante à de uma pessoa em situação de rua e elas vão acabar se encontrando em algum momento e elas vão passar a trilhar, né, uma parte ali da história juntas e uma vai aprender muito com a outra. É um livro muito emocionante que me fez ter muitos pensamentos e reflexões ao longo da leitura. Também na Dark Side Books, né, um dos lançamentos recentes da editora que eu amei ter lido. Vou falar de Palavras que Aprendi com a Chuva, que é um livro que se passa no Japão da década de 50. A gente acompanha a protagonista Nori. Quando o livro começa, ela tem 8 anos e ela está sendo abandonada pela sua mãe na casa da avó. E a partir daí a gente acompanha todo o crescimento dela nesse lar em que ela é totalmente negligenciada. Ela é muito maltratada por esses membros da família, por causa do tom de pele dela, né, já que ela é uma menina birracial. Existe toda uma questão também ali envolvendo a família dela, envolvendo a história da família dela, que também vai, enfim, ter bastante peso na leitura. E é um livro muito melancólico, muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito. Ele tem uma narrativa muito bonita, muito emocionante. A gente acompanha o crescimento dessa personagem em diferentes, né, momentos da vida dela. E é muito tocante, muito bonito. E eu gostei demais de acompanhar essa leitura. Ele, pra mim, me lembra um pouco de Pachinko, que também me emocionou muito. Então, enfim, eu gostei demais da leitura e eu recomendo. Acho que foi um livro muito, muito bonito, muito bem escrito. Agora eu vou falar de Os Ausentes, que é um thriller que eu amei ter lido. Foi o thriller que eu dei 5 estrelas esse ano. Tem vídeo aqui já no canal em que eu falei com mais detalhes sobre esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição. E, enfim, foi um livro que me pegou muito de surpresa e que eu não consegui largar. Eu já falei em várias ocasiões sobre esse livro aqui no canal, então eu não vou me repetir mais uma vez, mas foi daqueles thrillers, sabe, viciantes, que você não consegue largar.
Eu simplesmente amei essa leitura e recomendo mais uma vez pra vocês. Agora sim, chegou a vez dele, It, a Coisa, do Stephen King. Foi um livro que eu fiz leitura coletiva esse ano aqui no canal. Foi um livro que a gente leu em 3 meses. Eu gostei muito, muito, muito da leitura. Tem ali seus altos e baixos, né? Tem um momento, principalmente ali pro final do livro, que a gente tem uma situação que é bem desagradável de ler e que acaba fazendo o livro cair um pouco no conceito. Mas, enfim, né? É um livro muito bem escrito, muito bem narrado. A construção dessa cidade é como se ela fosse, de fato, uma personagem desse livro. Assim como todas essas crianças que a gente acompanha ali, né? Tanto no passado quanto no presente. A situação dessa coisa que a gente não sabe exatamente o que é, né? Mas que a gente vai acompanhando ali ao longo da leitura. E é muito interessante. É um livro muito bem construído. E Stephen King realmente, assim, é um mestre em construir e elaborar uma história com perfeição. Eu gostei muito desse livro mesmo, assim, adorei. Vou falar agora de Loucos por Livros, da Emily Henry, que é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas. Eu gostei muito do livro, embora não tenha sido o meu favorito da autora até o momento. E embora eu tenha gostado bastante da história, algumas coisas na construção não me agradaram totalmente. Eu senti que algumas coisas poderiam ter sido trabalhadas de uma forma diferente. Mas eu gostei muito do romance, eu gosto muito de que ela desenvolve um relacionamento entre irmãs que é muito legal. E, né, como eu tenho irmãs, também acaba me aproximando mais, né, desse tipo de história. Então eu gostei bastante do livro também, embora, né, como eu falei, não seja aí o meu favorito entre os que eu já li da autora. E em penúltimo lugar, eu vou falar dele, Gay de Família, que eu já recomendei também em várias ocasiões. Esse livro é o livro perfeito pra você ler se você quer sair de uma ressaca literária, você vai rir do início ao fim. É um livro muito divertido, eu li em um dia porque eu não conseguia largar e é muito viciante. É um livro que vai focar no relacionamento entre um tio e os seus sobrinhos, que ele não tinha contato até então, porque a família dele, né, o irmão e também os pais dele, renegaram muito ele justamente por ele ser gay, né, pela sua orientação sexual. E agora a gente vai ter, né, esses mundos se colidindo quando ele precisa passar um final de semana cuidando dos sobrinhos. E ele vai se aproximar, né, dos sobrinhos e vai descobrir que existem pessoas na família dele pelas quais ainda vale a pena, sabe, lutar e se aproximar. E é muito fofo, ao mesmo tempo que é muito engraçado. Eu recomendo muito esse livro, sério, ele é muito, muito divertido. E por fim, é claro, não poderia ser outro que não ele, Violeta, de Isabel Allende. Eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre esse livro, que foi simplesmente o melhor livro que eu li esse ano até o momento. Esse livro é um chuchu, ele é impecável, ele é maravilhoso. Eu comentei com detalhes, né, sem spoiler, o que foi que eu achei sobre esse livro no vídeo que eu publiquei aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. E ele é simplesmente o melhor livro que eu li esse ano. Acho que eu não preciso nem falar muito mais do que isso, porque, sabe, já tá dito. É o melhor livro que eu li esse ano e eu recomendo muito, de olhos fechados. Esse livro é maravilhoso e vai lá assistir o vídeo pra você saber mais sobre o que se trata. Recomendo muito que você leia e que você assista. E finalmente chegamos ao final desse vídeo. Minha garganta tá seca, você já deve estar aí de saco cheio de ouvir eu falando, mas enfim, esses foram os 45 livros que eu li até o momento, nesse ano de 2023, do pior ao melhor. E eu quero saber de você, quais você já leu, qual você ficou com vontade de ler. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E comenta também qual foi o melhor e qual foi o pior livro que você leu até o momento, que eu fico muito curiosa pra saber. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!